João Paulo, vereadora Dona Nelma, vereador Marcelo, vereador Bio e vereador Valdo de Dequinha, para a gente concluir esse projeto de lei. Boa noite a todos. Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Areia PB. Ordem do dia. Projeto de Lei 005/2025. Projeto de Lei 005/2025 estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2026 e dá outras providências. Projeto de lei em terceira discussão e votação da lei orçamentária. Eu peço aos colegas vereadores para dizer alguma coisa aqui sem usar a tribuna. Esse projeto de lei, ele é de grande importância, como outros vereadores já disseram, para o nosso município. Eu não sou expert nessas leis, mas eu tive o tempo de ler esse projeto de lei. Me esforcei muito, mas deu para ler. Eu sublinhei tudo o que eu achei importante nesse projeto de lei, são muitas coisas importantes, não é? E sublinhei. E me chamou a atenção essa proposta orçamentária para 2026, ela não pode, nenhum vereador pode fazer alguma emenda que extrapole os limites que tem aqui nessa proposta orçamentária. O que eu entendo é isso aí. Ele não pode extrapolar esses limites, porque pode ser vetado em consequência disso aí. Ele diz aqui no artigo 31, o prefeito do município poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não se iniciar a votação da comissão específica. Ele é bem claro aqui. Outra importante aqui, o inciso 5 do artigo 56, ele diz assim, o artigo 56 diz assim, a Secretaria de Administração, em conjunto com o controle interno do município, visando atender o disposto na linha E, inciso 1 do artigo 4 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, e o artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a necessidade de eficiência, eficácia e economicidade na gestão dos recursos públicos, deverá manter um sistema de controle interno integrado que possibilite, aí no inciso 5 diz, identificar áreas de deficiências para priorização nos esforços de melhoramento. Então, ele tem que usar esses recursos, e aqui diz que a gestão tem que identificar essas áreas de priorização. Por isso que, outro dia, eu vi numa reunião a doutora Silvia dizendo assim, tal rua vai ser calçada, tal rua vai ser calçada, entendeu? Porque ele já foi delimitado, fizeram toda uma programação para esse ano de 2026, entendeu? E é tanto que botaram a quantia específica aqui, o que vão gastar nesse orçamento de 2026.
ele diz aqui no artigo 65, também serão permitidos repasses às instituições privadas. É o que a gente viu aqui hoje, né? Para o A4, os autistas, né? Para a PAPA. Então, instituições privadas sem fins lucrativos, de natureza artística, cultural, esportiva, consoantes disposições dos artigos 215, Isso aqui é importante também. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a cargo, a criação de cargo, funções. Aqui, onde me chamou a atenção, tem motoristas que eles precisam de gratificação. Existem pessoas que foram retiradas as gratificações, mas eles precisam que essas gratificações sejam voltadas para esses profissionais, que eles dão tudo, né, para preservar o nome da administração. Faz um bom trabalho, trata os pacientes bem, os alunos bem. Então, são motoristas que eles precisam dessa gratificação, são profissionais que precisam, mesmo que tenham sido tiradas, que sejam repostas. Diz assim, no inciso 1º do artigo 73, o Poder Executivo poderá consignar dotação no orçamento de 2026 destinadas à realização de concurso público para preenchimento de vagas e vagas previstas na organização funcional do município, ou para este fim, criação, assim como implantação de programas de desenvolvimento profissional dos serviços municipais, respeitando os limites previstos na Lei 101/2000 e suas alterações. No 74, havendo necessidade de redução de despesas de pessoal para atendimento aos limites estabelecidos na lei complementar, poderá o Executivo, consoante disposição de Constituição da República Federativa do Brasil, adotará as seguintes medidas. Eliminar despesas com horas extras, exoneração de servidores. Isso aqui é o que diz assim que ele pode, o Poder Executivo pode fazer para... Às vezes a gente vê falando assim, o governo precisa enxugar a máquina. A gente não vê na televisão falando muito nisso, né? São essas restrições. É muito importante esse aqui, 84. Para atender aos dispostos no artigo 203 da Constituição da República Federativa do Brasil, o município prestará assistência social a quem dela necessitar. Eu achei isso fantástico, né? Se uma pessoa, eu disse, de quem dela necessitar, nos termos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e da legislação aplicável. Eu achei muito bonito aquela comemoração do Dia das Mães, lá no Pio XII, onde estava uma quantidade de pessoas expressivas que fazem parte do social, né? Da Secretaria são beneficiadas pela Secretaria de Ação Social. Achei bem... E isso aí... Isso aqui também é importante, minha gente. A gente pensa que o dinheiro é assim, aleatório. Não é. Ele diz no 89, as prestações de contas de recursos do Fundeb, apresentadas pelos gestores aos órgãos de controle, serão instruídas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo. Então, isso aqui é um dinheiro que não é gasto assim, aleatoriamente. Tem um conselho, né, que controla essas despesas. É muita coisa. Aqui eu parabenizo a presidente, porque eu, nas minhas carreiras,
para dar uma olhada rapidamente, mais ou menos, não é? Eu olhei aqui e fiquei feliz, porque eu vinha há muito tempo pensando nisso. E vi aqui, porque aqui, apesar de ser miúda essas letras, se eu disser a vocês que eu olhei isso aqui tudo, não é verdade. Eu acho que, ao longo dos mandatos que eu tenho, difícil os vereadores que leram isso aqui tudo, todas as vezes. Mas aqui... Eu fiquei feliz, porque eu vi aqui, no demonstrativo da despesa de capital, aqui, classificação de instituição financeira, Câmara de Vereadores. Aí, lá, aqui onde tem aquisição de terreno para a Câmara Municipal. Objetivo, aquisição de terreno para a Câmara Municipal. Eu venho, ao longo do tempo, preocupada se existe essa possibilidade, se já consta aqui, já é uma possibilidade, não é? Porque, mesmo que a prefeitura tenha recurso, tem que constar aqui as ações que ela vai executar no ano 2026. Não é, presidente? Não é jurídico. Tem que constar. Se não tiver aqui, ela não pode fazer nada sem passar por esse crivo. E aqui eu encontrei essa aquisição de terreno, que era um sonho, enquanto vereadora, que tivesse essa aquisição de terreno, que a Câmara conseguisse dinheiro para comprar um terreno para guardar os carros da Câmara. Era um sonho, é um sonho que eu tenho, né? Mas a intenção foi Não, a intenção foi fazer. A intenção assim, aquisição de terreno para a Câmara Municipal. Terreno para a Câmara Municipal, a aquisição de imóveis, né? Ou eu ou outro presidente estando aí. E tenha recurso, né? Aí constrói a aquisição de terrenos para fazer uma Câmara com garagem, né? É bem importante. Eu gostaria muito de ser expert nesse sentido, de dizer para vocês bem direitinho, né? Mas ainda tem muita coisa aqui que eu sublinhei, que eu achei muito importante. Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante, isso aqui é muito importante. E quero dizer para vocês também que, em nenhum dos meus mandatos, esse projeto de lei orçamentária para nenhum dos anos, eles ficaram aqui 3, 4 meses, 5 meses, não. Sempre eles pediram urgência, sempre, entendeu? E, às vezes, eu fico assim pensando, quanto mais tempo passar, mais, às vezes, a gente se acomoda, não, deixa, depois eu vou ler um pouquinho. E não é verdade? Entendeu? Então, tem muita coisa aqui importante que, tendo recurso, eu acredito que a gestora poderá fazer alguma coisa, executar alguma coisa. É o meu entendimento. Algum de vocês que quiserem dizer alguma coisa, pode... Boa noite, Ana. Em discussão. Boa noite. Assim, porque a gente se dispõe a ser vereador, a disputar o cargo de vereador, eu vou falar por mim. Na minha região, eu tenho anseios por projetos que cheguem alguma coisa para a minha comunidade, como vocês também. E, assim, esse projeto da LDO, para mim, é o projeto mais importante da cidade, porque aí é onde entra o vereador. A gente, com uma discussão, como eu sonho com uma Vila Olímpica para as pessoas de Mata Limpa, sonho com um campo de futebol, sonho com a reforma do colégio, com o cemitério para Mata Limpa, com muitas coisas que o dinheiro público da cidade pode ser investido na nossa comunidade. Aí, por isso que eu me sinto, assim, a gente está fazendo papel de nada aqui, porque a gente precisa reivindicar, a gente não tem o requerimento, tendo audiência pública, a gente vai discutir, mostrar à prefeita, à secretária, que a gente precisa, que o povo da comunidade precisa que essas obras cheguem.
Por isso que eu acho que assim, precisava mais de discussão, né? A gente precisava, como a gente tinha aqui na Câmara Municipal, que eu vou até fazer um requerimento essa semana, que eu já fiz verbal ainda agora, mas eu vou fazer documentado, para a gente ter as sessões itinerantes nos distritos, que é muito importante. Essas audiências públicas é muito importante para a gente ver o anseio do povo e ver o que é que a gente está fazendo. Não sou contra o LDO, eu sou totalmente a favor, por isso que eu fiquei para votar. Só que assim, aí a gente vai pedir o quê? Que aqui como é que se diz? É previsão, que ela pode gastar, mas aí ela vai olhar com os bons olhos para o requerimento da gente. Ó, prefeito, eu fiz esse requerimento, se encaixa nesse orçamento aqui, se encaixa nesse dinheiro. Vamos ver se a gente faz? Ver se faz um calçamento, né? Ver se sai o asfalto, ver se consegue a iluminação pública para Mata Limpa. Eu estou falando Mata Limpa assim, mas nós somos de areia todos, é para lutar por areia, né? Mas eu estou falando nos meus requerimentos. Fica melhor para a gente expor a prefeita e os secretários competentes às suas pastas, né? Por isso que eu achava melhor ter mais discussão, né? Mas aqui a gente vota, claro que a gente quer o melhor para a nossa cidade, né? Mas aí podia a gente mostrar o requerimento da gente e incluir para que seja feito. Porque eu mesmo hoje, eu sou vereador, mas tem muitas coisas que eu peço que tem gente que fica até mandando na minha cara. Dizendo, não faz não, que você é contra. Eu não sou contra. Eu sou a favor do povo de Areia. Eu estou aqui para lutar pelo desenvolvimento da minha cidade, né? Assim, por isso que eu achava melhor ter mais discussão, que para mim é o projeto mais importante que passa na Câmara Municipal, é a LDO. São esses meus pensamentos. Serei breve. Vereador, quando o ser humano deixa de sonhar, ele deixa de existir. Eu quero aquietar o seu coração, porque eu já estive com o secretário de Educação e eu pedia também pela reforma do Colégio Cipílio. E ele dizia para mim, a primeira reforma que nós vamos fazer é a de Mata Limpa. Então, se Deus quiser, vereador. Em discussão, sem discussão, projeto de lei em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Projeto de lei 005/2025, aprovado por unanimidade dos presentes. Lê o outro. Lê o outro. Lê o outro. Lê isso agora. Para nós votar. Decreto Legislativo Municipal 001/2025. Define os serviços e fornecimentos contínuos no âmbito da Câmara Municipal de Areia e da outras providências. Decreto Legislativo em terceira discussão. Sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por maioria dos presentes com uma abstenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão, desejando a todos uma boa noite e agradecendo a todos os vereadores, todos os funcionários e a plateia presente que ficaram até agora. Boa noite a todos, ficam todos com Deus.